Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. A paz do Senhor, boa noite. Libertos de toda a culpa. Me acompanhe, abra sua Bíblia em Lucas 23, verso 34. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas 23, 34. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor, eis a tua palavra, eis-nos aqui, queremos te ouvir, Senhor. Perdoa os meus pecados e usa-me, Senhor, através de teu Santo Espírito, para ser o portador das palavras do teu coração para os nossos corações. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Na Inglaterra, pelos idos de 1800, aquele país passou por um grande flagelo, desencadeando a morte de milhares de pessoas em decorrência de uma doença chamada difteria. Contagiosa, matou muita gente lá na Inglaterra pelos idos de 1800. E a família real foi afetada também. Não é porque eles eram a família real que a doença não iria atingi-los. Quando a doença vem, irmãos, ela atinge reis, príncipes, ricos, pobres, não importa. E a princesa Alice, que era filha da rainha Vitória, ela perdeu o marido e perdeu um de seus filhos, ficando apenas com um único filho. Ela tinha dois, perdeu o marido, perdeu o filho e ficou com um, e esse também estava contagiado pela doença. E a princesa Alice, sem temer o contágio, sem temer a morte, por amor àquele filho, ela permaneceu vários dias no leito acompanhando o seu filho, e a criança, muito enferma, lhe pediu, ardendo em febre: mamãe, beija-me. E ela não se conteve e o beijou, e este ato lhe custou a vida. Ela foi contagiada ao beijar o filho. Contato. Bem, Deus também se inclinou, irmãos, para beijar a humanidade, atacada pela enfermidade do pecado. Beijo este que custou a vida de seu filho aqui na terra, Jesus, que ao morrer naquela cruz, e porque ele morreu naquela cruz, ele nos deu a graça do perdão. Mesmo em um dos momentos mais difíceis do seu ministério, ele ainda teve a grandeza de pedir: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos,
o que é que nós sabemos de Judas? Que ele também foi chamado, juntamente com os outros, para ser discípulo de Jesus. Ele era o tesoureiro. Judas, ele tinha muito mais interesse, na verdade, do seu próprio proveito do que o proveito no bem-estar dos outros. E na hora em que ele sentiu que o ministério de Jesus estava indo por água abaixo, sob a ótica humana, Jesus seria morto, ele preferiu abandonar o mestre em troca de 30 moedas de prata. Traiu o mestre. A triste consequência dele foi o pacto que ele acabou fazendo com os sacerdotes para indicar Jesus em troca de algumas moedas. Mas, com um beijo, ele entregou o mestre. Após esse ato, Jesus foi levado prisioneiro e Judas passa a ser atormentado pelo remorso. Nós vamos encontrar em Mateus 27, nos versos 3 e 4, que diz: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Mas a Bíblia não diz que ele teve um arrependimento, diz que ele foi tocado de remorso. Triste fim o de Judas, e o remorso o levou à morte, tanto física quanto espiritual. Em Mateus 27, 5, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Se nós parássemos aqui nesse exemplo de Judas, não haveria esperança para nós, porque nós somos pecadores tanto quanto Judas. Se parássemos no exemplo de Judas, que apenas sentiu remorso e não sentiu arrependimento, nós não teríamos mais esperança na nossa vida. Por quê, queridos? Porque nós muitas vezes trocamos a Jesus, não por moedas de prata, mas talvez pelo dinheiro, pelos interesses deste mundo, pela nossa falsa modéstia, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso comodismo. Nós trocamos Jesus por tantas coisas. Hoje, quantos mesmo trocaram Jesus e preferiram fazer outra coisa do que vir adorar ao Senhor? E é interessante, porque as pessoas levam uma vida, muitas vezes, eu insisto muito e não tenho medo de tocar nessa palavra não, porque é o que Deus está me mandando dizer: religiosidade, ou apenas uma falsa religiosidade. Não querem realmente ter compromisso com Jesus. E falam de Judas. Irmãos, o que é levar uma vida desse jeito? Com um pé na igreja, outro pé com má vontade, sem vontade de vir. Na hora que é para evangelizar não quer sair, na hora que tem um culto campal não quer ir, na hora que é um culto de oração prefere não vir, na hora que é um culto de doutrina, de ensino da palavra, as pessoas encontram sempre 1000 razões, encontram 1000 razões para inclusive justificar seus posicionamentos. Porque a palavra que deram lá na igreja foi uma palavra muito dura. Domingo nós tivemos aqui pela manhã uma palavra dura. Quem estava aqui sabe. Provavelmente ali pessoas se tocaram e aí se revolta com a igreja, não vem mais. Mas quem estava aqui sabe. A palavra veio para realmente trazer conserto de vida, para que as pessoas pudessem realmente ter uma caminhada verdadeira com Jesus e não de aparência. Ultimamente Deus tem dado palavras duras para esta igreja. Eu não tenho dúvida
Deus está peneirando todos nós. Vai permanecer quem realmente quiser ter compromisso com Deus, compromisso com a obra. Mas o outro exemplo que eu queria dar é o de Pedro. Vamos conhecer melhor Simão, chamado Pedro. Em Mateus 4, 18 e 19, ele entra na Bíblia. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, Pedro era tanto quanto Judas, um homem simples e do povo. Pedro era pescador de Betsaida, na Galileia. Ele tinha o temperamento enérgico e independente e era demasiadamente franco, características de um típico pescador, um homem rude. Não era letrado, era um homem rude. Certamente ele já era casado antes de ser chamado por Jesus, e com esta conclusão, muito fácil: o Senhor Jesus havia curado a sua sogra. Diz em Mateus 8,14: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Então podemos concluir que ele já era casado quando conheceu Jesus. Mais tarde, nós vimos também que ele teria sido acompanhado na sua campanha missionária, já depois que Jesus foi assunto ao céu. Nós vemos, e pouca gente se dá por conta disso, que Pedro andava pregando a palavra acompanhado da esposa dele. Sabia disso? Está na palavra, irmã. E muitas pessoas não se dão por conta. Abra a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 9, e versículo 5, e nós vamos descobrir que Pedro levava a mulher dele enquanto estava proclamando o Evangelho. E eu acho isso lindo. 1 aos Coríntios 9, verso 5 diz, Paulo está argumentando lá alguma coisa com os coríntios, e diz: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas. Quem era Cefas? Era Pedro. Cefas se fazia acompanhar da sua esposa. Está aqui. E se fazia acompanhar da esposa dele. Acompanhou Jesus a partir do milagre das bodas de Caná da Galileia a quase todos os lugares. E ele, assim como Judas, teve oportunidade de presenciar vários milagres do nosso amado Mestre. Curiosamente, Pedro indagou a respeito do perdão. Em Mateus 18, 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Foi Pedro quem fez esta pergunta para Jesus. Pedro acompanhou Jesus durante todo o ministério, e Pedro estava lá no Getsêmani, pois foi a sua participação no momento da prisão de Jesus que ele, num ato de audácia, cortou a orelha de um jovem chamado Malco. Em João 18, verso 10 diz: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro estava naquele momento difícil também da vida de Jesus. Quando Judas estava lá para trair Jesus, Pedro estava lá e procurou defender, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas levaram o mestre essa atitude de Jesus, que o seguiria até a morte. Ele teve um momento humano, ele experimentou um momento de fraqueza. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes, e na terceira vez nos conta
Mateus capítulo 26, nos versos 74 e 75. Na terceira vez: então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E eu desperto a atenção da amada igreja para esta frase: e saindo dali, chorou amargamente. A atitude de Pedro foi esta: ele foi chorar amargamente. A atitude de Judas foi de remorso, devolveu o dinheiro e foi se enforcar. Não viu outra saída. 2 discípulos de Jesus, um traiu, o outro negou, mas cada um teve uma atitude completamente diferente. O que o traiu foi grave o que ele fez, mas ele ainda teria uma saída, que seria o arrependimento, porque se ele tivesse esperado mais 3 dias, ele teria visto a glória de Deus na vida dele e ainda teria tido a oportunidade de falar com o mestre, de se arrepender, e o mestre com certeza o teria perdoado. Mas ele, tocado não pelo arrependimento, mas tocado pelo remorso, se suicidou. E a Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, Pedro diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Este amargamente, ele, para mim, ele teria 2 sentidos, 2 significados. O primeiro sentido de amargo é o sabor amargo. O que é um sabor amargo? O sabor amargo é um sabor de fel, por exemplo. Eu nunca provei fel na minha vida, só ouvi dizer que a comparação que tem é amargo como fel. Nunca botei o fel na minha boca, espero nunca botar. Colocaram na boca do Senhor Jesus. Mas o sentido de amargo é sabor, amargo como fel. E o segundo sentido é em relação ao sentimento. Amargamente é um sentimento de tristeza, é um sentimento doloroso, um sentimento angustiado, um sentimento penoso. Para mim, isso é o que quer transmitir aqui esta expressão: chorou amargamente. E sim, tudo isso eu quero acreditar também que não expressava, não traduzia o seu sofrimento. Irmãos, ele também traíra o mestre, e essa reflexão provocou dentro de um Pedro que não é convertido e sim convencido até então, foi este sentimento. Ele despertou, ele acordou para o que ele tinha feito, e ele então, esse choro amargoso de Pedro, lhe trouxe a conversão. A diferença de Pedro e Judas. Irmãos, esse choro, esse arrependimento, essa reflexão trouxe a Pedro a conversão necessária, com ela o arrependimento, e com esse arrependimento a confissão, para que o fruto do Espírito tivesse lugar no seu coração mais tarde. Porque o mestre, quando o galo cantou pela 3ª vez, apenas o olhou. E eu, cada vez que eu penso naquele olhar do mestre para Pedro, não precisava dizer uma palavra, aquele olhar disse tudo. Irmãos,
Nós somos, assim como Judas e Pedro, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Somos pecadores, somos homens e mulheres falhos, sujeitos às mesmas paixões que Judas e que Pedro. A diferença está na atitude. Qual a atitude que nós vamos tomar? Nós precisamos sempre ter em mente que aquela cruz, a cruz do Calvário, ela nos liberta da culpa, e certamente Pedro sentiu isto mais adiante, porque ele não foi correndo se enforcar, ele esperou constrangido, entristecido, mas ele viu a glória de Deus na vida dele. Ele viu e conversou com o Cristo ressurreto. Ele foi libertado da culpa num próximo encontro que ele acabou tendo com Jesus, quando Jesus lhe pergunta 3 vezes se Pedro o amava, e ele, naquela conversa com Jesus, ali foi a coroação, no meu entendimento, na análise que eu faço aqui da vida de Pedro, foi ali que ele realmente passou a ter um encontro verdadeiro com Jesus. Quando ele foi questionado se realmente o amava, e ele disse 3 vezes que sim. Cuide das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, alimenta meu rebanho. Por isso a mulher dele saiu acompanhando ele, que a gente viu aí, e ele acabou morrendo por este evangelho. A cruz do Calvário nos liberta da culpa, e Pedro com certeza foi libertado da culpa, porque se nós compararmos estes 2 homens, nós poderíamos dizer, irmãos, que o ato de Judas, ele foi, aos nossos olhos, muito maior do que o de Pedro. Nós podemos achar que a traição de Judas foi maior do que Pedro, mas eu quero lembrar que para Deus não tem pecadinho e não tem pecadão. Ambos traíram. A atitude inicial de cada um pode ser comparada, foram iguais, ambos traíram Jesus. A diferença não está no tipo de pecado praticado, a diferença não está no tipo de ação praticada, a diferença está no tipo de arrependimento experimentado. Um governante, ele visitava lá nos Estados Unidos anualmente um presídio, e lá determinados estados, o governador tem o poder de conceder a indulgência para determinada ocasião, para determinado preso que ele decida. E ele visitava anualmente o presídio a fim de conceder o perdão. Mas ouça que interessante, ao interrogá-los sobre o motivo da sua condenação, ele ouvia sempre a mesma resposta. Sabe o que ele ouvia? Eu fui injustiçado, governador. Eu estou aqui pagando por algo que eu não fiz. E assim sucessivamente, até que o governador encontrou um único que lhe deu uma resposta diferente dos anteriores. Ele disse: governador, eu estou aqui porque eu cometi um erro e eu estou pagando pelo mal que eu pratiquei. Então o governador escolheu este para libertá-lo. Quando ele admitiu ser criminoso, o governador, ironicamente, sorrindo, respondeu: meu filho, então eu vou liberá-lo, porque é muito mal para você ter que conviver com pessoas boas e inocentes como esses seus companheiros aqui da cadeia. Por isso eu vou te libertar. Os outros eram todos inocentes. Irmãos, quero lhes falar para encerrar, na verdade é sobre isso que estou lhes falando. A cruz nos liberta de todo o pecado. Qual a chave? Arrependimento.
Em Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A confissão, nós devemos confessar os nossos pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isaías 55, verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, lembre-se, o perdão divino é completo, porque Deus, Ele se esquece do nosso mal. Em Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Está vendo? O Senhor perdoa e se esquece. E ele continua: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por isso nós dizemos que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Está aqui o texto, é Miqueias 7, 18 e 19. Hebreus capítulo 8, verso 12 diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8, 12, irmã. Queridos, Deus, no momento da confissão, Ele concede ao pecador perdão imediato dos seus pecados. E Ele dá, assim, uma nova oportunidade de vida. Se por alguma razão hoje, você que está me ouvindo, você está sofrendo, foi alguma mentira que você contou, ou quem sabe algum em que você prejudicou alguém, ou alguma palavra que ofendeu, ou um pecado contra a vontade do Senhor, saiba que você pode desfrutar da paz que tanto você está almejando. Sabe como? Basta ir aos pés da cruz. Você pode confessar o seu erro e com inteireza de coração pedir perdão. Eis que o braço do Senhor não está encolhido, nem surdos os seus ouvidos. Amém, queridos? Grave em sua mente: Deus não precisa de tempo para perdoar. Deus só quer um coração contrito e arrependido. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Recomece tudo, pare de sofrer. Quer de volta a sua paz, que as esquinas deste mundo lhe roubaram, e se sente sem valor. Seu castelo de areia
mais uma vez tudo ilusão. Um temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Ele muda no momento a sua vida. Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Só entrega a Ele todo o seu viver. Seu castelo de areia o mar levou, e tentou mais uma vez tudo ilusão. Um temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Sabe qual é? Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Ele muda no momento a sua vida. Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Só entrega a Ele todo o seu viver. Programa Momentos com Jesus.